Certo, Aline, esse vídeo vai para mostrar para você como você preenche a planilha, tá? Primeiramente, queria agradecer por confiar no meu trabalho, tá? E com fé em Deus, vamos buscar essa vaga para você aí na FunSaúde do Ceará, tá? Primeiro, né, vamos ter aqui um resumo do edital, tá? Então, o edital traz poucas matérias, tá? Então, português, atualidades, raciocínio lógico, né? Legislação do SUS e a legislação especial da sua área, né? Beleza. Então o cargo, né? O cargo é de analista. Deixa eu conferir aqui, tá? Só para mim ter uma ideia. Tá. O cargo é de analista, né? De patologia clínica, beleza? Então abrange algumas áreas aí de formação, né? Biomedicina, farmácia, tá bom? Como você é formado em farmácia, né? Vai poder concorrer a esse cargo. Beleza. Então aqui, ó, como eu estava falando, né? Então português com 10 questões, né? Peso 1, atualidades 10 questões, peso 1 também, raciocínio lógico a mesma coisa, 10 questões, peso 1, tá? Aí temos a legislação do SUS, né, com 10 questões também, peso 1, e temos a legislação especial com 30 questões, peso 2. Né? Então aqui o que a gente pode perceber é que legislação especial, né, é a matéria mais importante do concurso, né? Então por isso mesmo vamos ter que dedicar mais tempo para essa matéria. Tá? Então aqui representa 60 pontos de um total de 100, né? Então 60% aí do total de pontos, tá? Beleza. Aqui, ó, em relação às vagas, tá? Então são 5 vagas imediatas, né, para ampla concorrência, né, o seu caso, né? Mais uma vaga para deficiente, né, e mais uma vaga para negro, tá? Além disso, tem mais 14 vagas em cadastro reserva, tá? Então, há vagas ali que podem ser chamadas ao longo da validade do concurso, tá? Certo. Aí, ó, até a prova a gente tem aí basicamente 90 dias, né? Hoje 25/7, né? Você vai iniciar amanhã, dia 26, né? Então, a partir de amanhã, 90 dias para essa prova, né? Basicamente aí 13 semanas, tá? Então, vamos trabalhar com o que a gente tem, né? São poucas matérias, né? Como você disse, né? Você tem dificuldade em raciocínio lógico, tá? Então, vamos, né, tentar sanar essa dificuldade nessa matéria, tá? E a ideia é ir para fechar ou ficar próximo de fechar as matérias com maior pontuação, né? Por exemplo, legislação específica, né? Esse conhecimento específico aqui da sua área, tá? E, além disso, né, vamos buscar ali a excelência também em português, tá? Porque FGV é uma banca complicada em português, tá? Então vem umas questões bem difíceis de português, tá? Então a ideia é diferenciar, né, nessas matérias, né? Português, né, que é uma matéria difícil na banca, e a legislação especial aqui, porque é a matéria com a maior quantidade de questões, tá? Representa 60% de todo o conteúdo. Certo. Aí aqui, ó, tem a guia capas, tá? Então aqui a sua planilha está dividida em guias, né? Então guia é capa, edital, fases, revisão, tá bom? Vou explicar cada uma delas, tá? Então aqui, ó, nessa guia capa, eu falo o que você vai estudar no dia, tá? Então, por exemplo, segunda-feira você vai estudar um tempo de português, um tempo de atualidades e 2 tempos de específico, né? De conhecimento específico, tá? Cada tempo desse é uma sessão de estudo, né, de 50 minutos, tá? Então, a gente vai utilizar a técnica Pomodoro, tá? O que a técnica Pomodoro diz? Que a cada 50 minutos de estudo, de concentração total, tá? Então, você vai estudar sem estar com o celular próximo, tá? Ou estar com ele no modo avião para não ter nenhuma notificação que vai te incomodar ou tirar a tua atenção, tá bom? Resumindo, você vai estudar com a concentração total, né? Focada no material, só com o computador, vai estar só aquela aba aberta, só a aba que você realmente está estudando, tá? Resumindo, estudando
de verdade, né? Foco total por 50 minutos, tá? Terminou os 50 minutos, né? Aí você dá uma caminhada, vai no banheiro, né? Descansa por 10 minutos, tá? Retorna para a próxima matéria, mais 50 minutos, tá? Então, vamos fazendo tempos de estudo de 50 minutos. Estuda 50 minutos, foco total, depois descansa mais 10 minutos, né? Aí, depois do descanso, mais 50 minutos de estudo na próxima matéria, tá? Beleza. Então, aqui, ó, pode perceber que, né, como são 5 matérias, tá? Então, eu coloquei o conhecimento específico praticamente todos os dias, tá? Então, de segunda a sexta vai ter conhecimento específico para você estudar, tá? Só sábado e domingo que não tem essa matéria, tá? A ideia é ir aumentando mais ainda, né, com o passar das semanas, tá? Então, essa primeira semana, né, apesar de a gente ter que começar pequeno, tá? Mas por o concurso já está em cima, né? Já tem prova marcada, né? Tem 3 meses aí para a gente se dedicar a ele, né? Então, começar pequeno, mas assim, já com a carga horária aqui mediana, tá? Porque a gente não pode perder tempo, tá? Então a ideia é você bater todas essas tarefas aí nessa primeira semana, tá? Pra gente conseguir caminhar bem, tá? Beleza. Então aqui, ó, você pode perceber também, ó, que a matéria que você estuda na segunda, você vai estudar na quarta, na sexta, né? E isso vai se repetindo, tá? Então, o que você estuda na terça, você estuda na quinta e no sábado também, tá? Então, isso ajuda no processo de memorização, porque você vai ter sempre contato com a matéria, tá? Beleza, aqui ó, tem a guia Fases Revisão. Nessa guia, eu explico a metodologia do estudo, o estudo dividido em fases, fase 1 mais teoria, fase 2 mais esquematizações e resumos, fase 3 mais questões, tá? E a fase 3.1, a ênfase maior realmente é só em questões, tá? Tá? Então, quero que você dê uma lida, né, quando a planilha chegar aí, né? E, além disso, eu tenho essa explicação no e-book que eu mandei para você, né? Você já deve ter lido aí em relação às fases do estudo, tá? Beleza. Como o seu edital já está com prova marcada, né? O seu concurso já tem prova marcada, então a gente vai pular fase 1, né? Vamos começar já na fase 2, que é a leitura do PDF, mais marcação do PDF, né? E mais as questões do PDF, tá bom? Beleza. Aqui, ó, tem a guia O que mais cai, tá? Nessa guia, eu fiz um levantamento daqueles assuntos mais cobrados por matéria, tá? Então aqui, basicamente, só deu para fazer esse levantamento em português e matemática, tá? Em raciocínio lógico. Porque as outras matérias não têm um histórico tão grande, né? Então aqui, ó, legislação do SUS não tem um histórico de provas, né? Provas anteriores. Então não deu para fazer esse levantamento daquilo que é mais cobrado, tá? Mas nessas duas matérias especificamente, né? O conhecimento específico e a legislação do SUS, você vai estudar tudo, tá? Então aqui a ideia dessa guia também é a gente controlar as questões por assunto, tá? Então, além de eu fazer esse levantamento aqui, né? Na verdade, o levantamento é para a gente ter uma noção daquilo que é mais cobrado e dar ênfase naquilo que é mais cobrado, tá? Então, aqui em português, por exemplo, temos aqui assuntos mais cobrados pela banca FGV, né? Interpretação de textos com 27% de cobrança, tá? Aqui também, ó, regência 9%, sintaxe 10%, tá? E tem outros assuntos menos cobrados, né, como colocação pronominal. Então, a ideia desse levantamento é a gente dar ênfase àquilo que é mais cobrado, tá? E como seria essa ênfase? ênfase é estudar o conteúdo em si e depois fazer muitas questões, tá? Então aqui, ó, a ideia é fazer muitas questões de interpretação de textos, porque é um assunto que cai muito na banca, né? E menos questões de colocação pronominal, por exemplo, tá? Beleza. Então aqui, ó, nessa guia você vai preencher as questões por assunto, tá? Então, por exemplo, aqui
nessa primeira semana, que você vai estudar, por exemplo, morfologia, né? Então, terminou a sessão de estudo, você acertou 12 questões, né? E errou 5, por exemplo, tá? Então aqui, ó, a gente tem um percentual de acertos aqui, ó, 71% de acertos, tá? Aqui, ó, de outro modo aqui em sintaxe, por exemplo, você acertou 10 questões, né? E errou, por exemplo, 7, tá? Então tá aqui com 59% de acertos, tá? Diante disso, desse levantamento, né? Aí eu vou ajustando suas tarefas para, por exemplo, tirar tempo de morfologia e jogar para sintaxe, porque é um assunto que você está com dificuldades, tá? Aqui, por exemplo, em raciocínio lógico, né? Você fez o assunto aqui, por exemplo, conjuntos, né? Fez aqui uma bateria de questões, acertou 12 e errou 15, tá? Então está aqui com 44% de acertos, tá? E a média aqui de português, por exemplo, está 60% de acertos, né? A ideia é ir tirando o tempo de português e jogando em matemática, raciocínio lógico, tá? Claro, esses ajustes eu vou fazendo, tá? Mas quero que você preencha essa planilha, tá? Para a gente, para me ter parâmetros para fazer esses ajustes semanais, tá bom? Beleza. Aí aqui, ó, essa guia, o que mais cai, ela está vinculada com essa outra guia aqui, questões da semana, tá? Então, se eu preencho aqui, nessa guia aqui, ó, ela já vem automaticamente para cá, tá? Então tá vindo a média automático dessa planilha aqui, tá? Por exemplo, vou preencher português aqui, né? Acertei 10, errei uma, né? Então tá 91% de acertos aqui, né? E aqui também, ó, 90, é porque tá arredondando, deixa eu só acertar aqui. Pronto, 91% também aqui, tá? E aqui em português ele tá dando a média daqueles dois acertos lá, tá? Essa média aqui, tá bom? Beleza. Aí, além desse preenchimento das questões nessa guia aqui, ó, o que mais cai, quero que você preencha também essa outra guia aqui, tá? Que é questões da semana, tá bom? Então, por exemplo, você vai fazendo questões aqui, né? E acertou 10, errou 1 em português, tá? A diferença desses dois preenchimentos é que um é cumulativo, o outro é não cumulativo, tá? Vou ter duas alimentações com essas eu vou alimentar, na verdade, dois gráficos com esse preenchimento, tá? Se eu pegar aqui a planilha de outro aluno, que já está preenchida, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, um daqueles preenchimentos de questões alimenta este gráfico, né? E esse gráfico diz o seguinte, ó, o que está próximo do centro é o que está com percentual baixo. E o que está afastado do centro é o que está com percentual de acertos bem elevado, tá? Então aqui, ó, por exemplo, esse aluno aqui, ó, estava com percentual menor em português, né? E com percentual maior aqui em direito processual penal militar, tá? Então a ideia era ir fazendo ajustes semanais, né? Para compensar essa deficiência dele em português, tá bom? Certo. E a outra alimentação, né, o outro preenchimento de questões alimenta esse outro gráfico aqui, né, que aí eu vou vendo a evolução semanal aqui, né? Então aqui, por exemplo, esse aluno começou com 40, 50% de acertos e foi lá para 80% próximo da prova, tá? Inclusive, essa planilha aqui é do Henrique, né? Então, aluno aprovado aqui na PM Pará, tá? Beleza? Então, a ideia, né, é buscar a sua aprovação também, tá? Beleza, Aline. Então, aqui retornando para a sua planilha, tá? Então, aqui, ó. Depois eu vou mandar outro vídeo explicando só a situação do preenchimento das questões, tá? Senão esse vídeo fica muito longo, tá bom? Certo. Deixa eu só tirar isso aqui. Beleza. Aí aqui, ó, tem a guia questões da semana, já expliquei, tá? Isso aqui é para alimentar os gráficos e eu fazer a análise e dar a sua orientação semanal, tá? Beleza. Aqui, ó, tem a orientação inicial, né? Que aqui eu falo por onde você vai estudar, tá? Então aqui, por exemplo, português, você vai estudar pelo material do Direção Concursos, né? Material da PM Ceará,
porque é bem parecido, né? É o mesmo programa, a mesma banca, tá? Então não tem problema você seguir por esse material, tá? Da PM Ceará, tá bom? Certo. Aí, atualidades, material do GRAN Cursos, raciocínio lógico do GRAN, né? Legislação do SUS do GRAN, né? E específico aqui vai ser do estratégia, tá? Beleza. E todos vão iniciar na fase 2 já, tá? Certo. Beleza. Aqui, ó, tem a guia tarefas. A guia tarefas, tá? Então aqui, ó, nessa guia, eu falo detalhadamente o que você vai fazer em cada matéria, tá bom? Então aqui, por exemplo, segunda-feira, você sabe que você vai estudar português, atualidades e legislação específica, né? Beleza. Aí você, diante disso, né, você viu aqui a guia capa, aí você vai lá para a guia tarefas e você vai ver, né? Tarefa 1 aqui, ó, representa o dia 1 em português. Tarefa 2 representa o dia 2 em português, tarefa 3 e assim por diante, tá? Então aqui, ó, tarefa 1 vai representar o primeiro dia em português. Aí você vai aqui, ó, e vai ver, ó, segunda-feira, beleza, vou estudar português, mas vou estudar o quê? Aí você vai nas tarefas e você vai ver aqui, ó, vou estudar a aula 0, né, fonologia, da página 7 à página 17, tá bom? Beleza. Bateu essa tarefa, quero que você pinte aqui de verde, né, que é para mim ter ciência que você bateu a tarefa, tá? Aí no segundo dia, né, de português, vai ser a tarefa 2 aqui, tá? Então aqui, ó, tarefa 2 representa aqui, ó, a quarta-feira, que vai ser o segundo dia de português, tá bom? Beleza. Aí você bateu direitinho a tarefa lá, pinta de verde, tá? Para mim ter ciência de que você bateu, tá? Aí você vai pintando de verde, tá bom? Aqui, ó. Aí chegou lá na tarefa 4, né? Você não conseguiu bater essa tarefa por completo, tá? Era, por exemplo, para ir até a página 61 e você foi até a página 50, tá? Aí eu quero que você pinte de vermelho aqui, tá? Ou melhor, de amarelo, fica melhor de amarelo aqui. Quero que você pinte de amarelo e coloque aqui, ó. Fui até, até página 50. Até página 50, tá? Só para mim ficar ciente da sua evolução e montar as próximas tarefas, tá bom? Certo. Aí, além dessas tarefas normais, tem a tarefa extra, tá? A tarefa extra é para o caso de você bater todas as tarefas, né? Então aqui, por exemplo, em português são 4 tarefas, tá? E são 4 dias de estudo aqui em português. 1, 2, 3, 4, tá? Aí a tarefa extra é para o caso de você chegar no quarto dia de português, né? Por exemplo, você chegou lá no domingo em português, né? Já bateu todas as tarefas normais, né? Então a tarefa 4 aqui de português e ainda sobrou tempo. Aí você passa para a tarefa extra, tá? Então a tarefa extra é um complementar, tá? Beleza. Aí faça isso para todas as matérias, tá bom? Aqui eu especifico direitinho, tá? Então aqui atualidades, por exemplo. Tarefa 1. Tarefa 1, você vai estudar a aula 1, né? Da página 4 à página 16, tá? E vai ser assim para todas as matérias, tá? Beleza. Aí aqui, ó, por fim, tem a guia feedback. Nessa guia, eu dou uma orientação, né? Na verdade, eu dou um retorno da semana anterior, né? Um feedback. E dou uma orientação para a semana seguinte, tá? Como essa é sua primeira semana, né? Então aqui, ó, vai ser o feedback da semana 0, tá? Porque você está iniciando agora, tá? Então aqui eu falo um pouco do concurso, né? Do que eu espero de você, né? Eu falo um pouco das matérias, tá bom? Tá? Aí, quando você me enviar a planilha, aí, além disso, tem aqui a meta, tá? Então, meta para a semana 1 aqui, ó. 15 questões de português, 55% de acertos, né? 5 tempos de estudo, tá bom? Aqui, ó, legislação do SUS, 20 questões, 60% de acerto, né? 3 tempos de estudo, tá bom? Aí quando você me enviar a planilha no final de semana, aí eu vou fazer um checklist aqui, ó. Tá? Vou fazer uma conferência aqui, tá? Que, por exemplo, eram previstos
15 questões de português e você fez 10, tá? Aí eu vou pintar de amarelo aqui, ó, meta quase batida, tá? Então, amarela, meta quase batida, tá? Beleza. Se era previsto 55% de acertos e você fez 60, tá? Aí vou pintar de azul, tá? Meta batida com destaque, tá? Certo. Se eram previstos 5 tempos de estudo aqui em português e você bateu só um tempo, tá? Aí eu vou pintar de vermelho, tá? Porque você não bateu a meta, né? Então vermelho não bateu a meta, tá? Então isso é só para e o verdinho aqui, quando eu pintar de verde, é porque você bateu a meta fielmente, tá? Então, por exemplo, aqui em atualidades eram previstos 3 tempos de estudo e você fez os 3, tá? Aí eu vou pintar de verde aqui porque você bateu a meta fielmente, tá bom? Então, isso vai servir também de parâmetro para mim, né? Para mim puxar sua orelha ou te elogiar, tá? Então, por exemplo, se tá batendo as metas direto, né? Sempre é motivo de elogio. Mas se tá, por algum motivo, você não tá batendo as metas, né? Aí eu vou buscar saber, pô, porque conversar com você, saber o motivo, tá? E, dependendo da situação, eu vou chamar a sua atenção ou buscar alguma forma de você melhorar essa situação, tá bom? Beleza. Aí, ó, além disso, tem o feedback, né? Tem a meta aqui, né? E tem aqui, ó, a dica para a semana, tá? Vai ter sempre uma dica, vai ter sempre uma motivação para a semana, tá? E sempre um desafio para a semana, tá? Então aqui, ó, geralmente vai ter um vídeo do YouTube, aí você só copia aqui e cola no navegador de internet que carrega automaticamente, tá? Beleza, Aline? Então é isso, tá? O vídeo fica um pouco longo, mas é porque eu quero sanar todas as dúvidas, tá? Mas, se por acaso ainda ficar dúvida, só me perguntar via WhatsApp, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição. Pode mandar pergunta aí a qualquer hora do dia e da noite, que assim que eu visualizar, eu respondo, tá? Fora isso, temos aí 90 dias aí para buscar essa aprovação, tá? Quero que você confie no processo, tá? Confie no material, né? Confie nas orientações que eu vou passar para você, tá bom? E, acima de tudo, acredite na sua capacidade, tá bom? Acredite que você é capaz de buscar essa vaga, tá? Apesar de estar começando a preparação no pós-edital, mas temos um tempo razoável aqui para buscar essa vaga, tá? São poucas matérias, tá? Então, acredito que dá para buscar, né? Falando sinceramente, acredito que dá para buscar essa vaga, tá? Claro, você vai ter que trabalhar para isso, tá bom? Então é isso, né? Qualquer dúvida, como eu já falei, estou à disposição no WhatsApp, tá? Valeu e até mais.